Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Saudades, saudade da nossa aula, saudade da nossa escola, saudade de poder estar perto, de ir na mesa de vocês, de contar minhas histórias, de falar sobre trabalho, projeto de vida e arte com vocês, escutar música e por aí vai. Bom, infelizmente nesses tempos a gente não vai poder fazer dessa forma tão já. Eu espero que em um mês comece a voltar aos poucos. Já se fala nesse assunto. Hoje é dia 22 que eu estou gravando esse vídeo. Atrasei, eu estou gravando para várias séries, mas eu confesso que eu estou apanhando bastante, porque eu tive que desenvolver muito conhecimento em pouquíssimo tempo sobre internet, vídeos e tudo mais. Eu já havia elaborado essas atividades só por escrito, mas na hora que eu mesmo fui realizar, realmente ficou um pouco maçante. Encontrei várias dúvidas, então eu imaginei que os alunos também teriam, então eu preferi fazer por vídeo, por isso que demorou um pouquinho. Tá bom? Agora toda semana vai ter vídeo, todo dia um assunto novo. A gente vai continuar mais ou menos o que estava na sala, só que o suporte que a gente vai utilizar é o livro de arte. Porque eu poderia passar uma série de atividades para vocês, mas se precisar buscar o material, não pode sair, sabe? Não é recomendado que você saia. Então não vai eu, professor de arte, falar, vai atrás disso, vai atrás daquilo. Infelizmente a gente vai ter que se virar com o que tem em casa, com o que tem na mão. E o livro tem bastante conteúdo, então o vídeo mais o livro, eu espero que resolva bastante. Pelo menos vai tampando esse buraco. A gente aproveita para fazer uma boa leitura, conhecer novos artistas, conversar um pouquinho. Se você tem acesso constante à internet, eu vou estar toda semana online tirando dúvida dos alunos. Tá bom? Então a partir dessa próxima semana, eu vou estar online todos os dias das 10 da manhã ao meio-dia, fazendo plantão de dúvidas. Você pode me chamar no Facebook. E aí, dali do Facebook a gente vê qual que é o melhor jeito da gente conversar. Eu prefiro o Google Classroom, né? Aquele Google Sala de Aula, onde você usa o seu e-mail de aluno institucional, onde seus trabalhos já são linkados às suas notas no sistema, já fica tudo muito organizado. Mas se você não pode fazer dessa forma, fala assim, pô professor, eu tenho um celular, mas eu não tenho internet e eu gostaria de fazer as atividades, então você faz, guarda, registra suas atividades no seu celular, deixa aí, e quando voltar às aulas, ou você estiver no Wi-Fi, você me manda, né? Se você tiver dúvidas, anota a sua dúvida, manda essa pergunta para alguém, ou então vê um dia que você pode, me manda, a gente marca, enfim. E esse feedback eu vou poder dar nesses plantões, e também vou dar feedback lá no Google Sala de Aula, do trabalho de quem conseguir me entregar lá. Fora isso, esse feedback vai demorar mais, tá pessoal? Provavelmente eu só dê lá na escola. Primeiro bimestre as notas não vão ser pelo que a gente fez, porque o primeiro bimestre fica comprometido, mas a partir do segundo bimestre, que a gente começa a contar a partir da próxima semana, já vão valer as notas dessas avaliações. E a partir dessa próxima semana também haverá vídeos todas as semanas para vocês. Um único vídeo, uma atividade curta, são no máximo 15 minutos de vídeo. Aqui hoje está sendo um pouco longo porque tem essa explicação, isso não faz parte da aula. Isso é só uma explicação extra. É importante lembrar que esses livros não têm uma ordem. Percebam, é o mesmo livro para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano do ensino médio. Só que a gente trabalha várias artes. Música, cinema, teatro, artes visuais, até literatura, né? História da arte. Então são muitas coisas que tem aqui dentro do livro. Tanto que a aula de hoje é sobre história da arte. Aliás, não é bem história da arte, mas é a história de um modo geral e a arte. A gente vai começar na página 291, tá bom? Arte em Conexão. A gente vai falar nessa nossa primeira aula de como a pintura foi importante para a história da humanidade. E na sequência o teatro. É na Grécia que começam a utilizar a arte para registrar, para comunicar, para persuadir, para manipular, mas também para alegrar, para filosofar, né? E também para questões religiosas e por aí vai.
Maravilha? Então vamos começar? Bora lá! Bom, as artes têm uma relação muito estreita com o tempo no qual se desenvolvem, né? Os artistas são pessoas que estão vivendo naquela época, estão sofrendo com os acontecimentos ou daquele momento, né? Ou refletindo acerca daquilo, né? A gente vai ver que hoje em dia é muito provável que a pandemia seja objeto de expressão artística de muitos artistas, né? Então a gente vai ver muita obra dessa época relacionada à Covid-19, né? Como registro para o futuro, sobre o que as pessoas estavam pensando, sobre como o país estava, né? O que é a quarentena. Muito provável que isso aconteça. E isso acontece no caso da arte, a história se mistura à memória no sentido em que os fatos são tratados de uma perspectiva que inclui também a subjetividade, a sensibilidade próprias da expressão artística. Mais do que descrever objetivamente o acontecimento e suas consequências econômicas e sociais, a arte tem um jeito próprio de refletir, expressar e muitas vezes reinventar os fatos históricos. Então quer dizer, pessoal, o cara que pinta lá, o cara que esculpe, é a visão dele do que está acontecendo naquele momento, ou até mesmo uma visão encomendada por um grupo de pessoas. Né? Olha, a gente quer registrar, como a gente vai ver mais adiante. Então a gente tem que ter noção de que a arte não tem um compromisso com a verdade, né? Com a objetividade dos fatos. Olha, essa pintura mostra como foi nessa época e ponto. Não. Isso é uma visão de uma pessoa que via aquilo, ou de um grupo de pessoas. E também está ligado muitas vezes, né, à subjetividade do artista, né, ao que ele está sentindo. Assim como aquele que frui da obra de arte, né, em sua interpretação e tudo mais. Quer dizer, quem lê a obra do cara também pode ter uma interpretação de que as coisas eram de um jeito e outra pessoa vê o mesmo quadro, vê a mesma obra de arte e tem uma outra interpretação completamente oposta da primeira, né? Ainda tem isso, né? Isso é subjetividade, né? Mas o que é importante é que a arte sempre esteve ali registrando, sempre foi ali relacionando o que estava antes parado, reinventou significados, né? Novas maneiras de compreender e aprender o mundo, né? Isso que é o mais importante e é uma necessidade humana primordial. Tem essa frase aqui do nosso livro, na página 293, né, que é bem importante. Criar é, basicamente, formar. É poder dar forma a algo novo. Desde as primeiras culturas, o ser humano surge dotado de um dom singular. Mais que homo faber, ser fazedor, o homem é um ser formador. Ele é capaz de restabelecer relacionamentos entre múltiplos eventos que ocorrem ao redor e dentro dele. Relacionando os eventos, ele configura em sua experiência de viver e lhes dá um significado. Tem aqui uma pequena leiturazinha, né, que as artes podem interagir com outras áreas do conhecimento. Né? E nesse capítulo que a gente vai estudar, né, a gente vai ver um pouquinho de como a pintura e o teatro documentário interagem com a história da arte. Né? Então vamos responder essas duas questões aqui no livro. Vocês podem responder no livro mesmo. Respondendo as questões, vocês tiram uma fotografia e essa é a primeira atividade, tá bom? Aí vocês mandam para mim nas redes que eu vou postar aqui no final do vídeo, ou que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, e também estou deixando aqui na sala de aula do Google Classroom. Tá bom? Vocês podem utilizar qualquer uma dessas redes para me mandar a foto da atividade de vocês. Lembrando que se vocês têm algum amigo que está fazendo atividade, não pela internet, mas que junto com vocês, sei lá, de alguma forma está recebendo essa informação e não tem como me enviar, ou você está só assistindo, não tem como mandar essas fotos, você pode também deixar as atividades aí no livro para quando voltar às aulas presenciais eu dar as notas, tá bom? Mas para frente eu vou falar de como que vai ficar as notas do primeiro bimestre aí, mas do segundo bimestre basicamente serão as atividades online. Bom, pessoal, agora a gente vem aqui para a página 294. Vocês têm um texto aqui de pintura e identidade nacional.
Então, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura antes da gente prosseguir, né? Dá aquela pausadinha, pega aí no seu livro, dá uma lidinha, para eu não ficar lendo junto com vocês. Está aqui a página também, né? Para vocês acompanharem. Se quiser pausar o vídeo, eu não sei se é muito bom para ler, porque quando a gente renderiza o vídeo, perde muita qualidade da imagem, né? Mas, de qualquer forma, está aqui a página 294. E aqui a gente vai ver basicamente um resumo desse texto, de que maneira a pintura ajudou, né, o Brasil criar uma identidade nacional. E o que é uma identidade nacional? Se entender como pátria, como nação, né? Nós éramos uma colônia de Portugal e o Brasil declara sua independência total em 1822. Só que não é só você assinar um papel, né? O povo todo tem que criar um espírito de independência, né? E com esses objetivos foram criados também a bandeira nacional, o hino à bandeira, né? Eles tinham o objetivo de fortalecer essa identidade. E diversas obras de arte foram encomendadas justamente no sentido para fortalecer essa busca dessa identidade, né? As pinturas eram imagens que registravam a época, mas como eu disse anteriormente, com aquele olhar poético de que tudo, né, que encorajador, e também colocando a corte sempre, né, num local ali imaculado e tudo mais, né? Mas naquela época não tinha jornal, não tinha TV, era dessa forma que se registrava e que se passava as impressões. Hoje é muito parecido também, mudando a linguagem, né? Depois você vai ter ali, mais para frente no texto, a questão da missão francesa. O que é a missão francesa? É trazer acadêmicos, artistas com muito talento para dar aula aqui no Brasil, formar as primeiras escolas de artes importantes e trazer alguns artistas, né, como o que a gente vai ver aqui a obra dele, que é o Jean-Baptiste Debré, que é acho que o nome mais importante aqui dessa missão francesa, e também artistas brasileiros que começam a se formar ali nessa escola, né, como o Vitor Meirelles, que a gente vai ver aqui também, a obra de arte dele, o quadro dele, que conta ali um momento histórico, né? Então é muito importante que vocês deem essa lidinha. E aí, na página seguinte, na página 296, a gente vai fazer a atividade. Mas vamos ver aqui mais um pouquinho destas obras de arte aqui. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Bom, então se a gente observar aqui essa obra do Jean-Baptiste Debré, né, que é a coroação de Dom Pedro I, a gente vai ver que é uma cena perfeita, né? O palácio, todo lindo, maravilhoso. Se a gente olhar o colar do imperador, o manto, o cetro, o uniforme militar, né? Bota de montaria, né? O cara é cavaleiro, o cara é guerreiro, ele é um militar. Ao mesmo tempo tem algumas alusões religiosas, né? E enfim, era tudo que o Debré queria mostrar, que o Império Brasileiro, né, que a corte brasileira já tinha sua identidade própria na cultura, na política, né, e na religião. Né? E aí a nação começa a crescer em torno. Quer dizer, esse era o objetivo deles, né, de que a nação começasse a nascer, o orgulho nacional em torno disso. Hoje em dia a gente pode ver mais ou menos isso, né, na política, né, quando o cara quer passar uma imagem, ele usa a religião, ele usa a família, né? Usa desses artifícios para criar uma imagem e gerar assim um sentimento de união nacional, né? Isso já é mais velho que andar para frente, essa técnica política, né? E a arte tem esse poder, né? Através da imagem, hoje muito mais, né? Com a internet, com as redes sociais, com a TV, rádio, com todo o poder de comunicação, isso ainda tem muito mais força hoje em dia, né? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui nessa segunda obra. A primeira missa do Brasil, né, do brasileiro Vitor Meirelles, que também estudou na Academia Imperial de Belas Artes, né, essa escola formada com a missão francesa e tudo mais, da qual Debré fez parte. Ele também
E ele também era um cara que trabalhava ali para o Império, né, fazendo o registro histórico do momento, mas uma visão dele, uma visão meio que até encomendada, né, para trazer essa noção de pátria, de nação, de união, uma coisa mais numa visão europeia do que era isso, né? E ficou registrado assim dessa forma, tanto que essa imagem ela está nos livros de história até hoje e tudo mais, mas é muito importante observar que ele faz essa obra, olha os elementos, né? Coloca lá os índios assistindo a missa, como eles já soubessem como se assiste uma missa, né? A cruz no ponto mais alto do quadro, para chamar seu olhar para ali. Enfim, uma obra toda pensada para trazer um sentido católico, um sentido imperial bonito de colonização, de união, de espírito, de pátria, com o que eles tinham ali, né? E este quadro tá até hoje é uma referência da época e por muita gente usado como uma referência histórica. Até é, mas lembrando sob a visão desse artista, sob a visão do Império, né? Não sob a visão geral, não é a verdade, tá certo? Muito bem. Agora vamos ver aqui a nossa atividade na página 296. Tem uma ficha aqui para vocês preencherem. Vocês vão fazer no livro mesmo. Arte no dia a dia. Duas questões para vocês responderem, né? A primeira é totalmente subjetiva, ou de opinião. E a segunda é uma pesquisa para vocês fazerem. Está falando para vocês pesquisarem nos seus livros ou na biblioteca e tudo mais. Claro, evidentemente que a gente vai fazer isso na internet. E também nos livros que vocês receberem. Dá uma olhada nos livros que vocês têm. Tem livro de história, nos que vocês já receberam dos outros anos livros de história. Procura essas duas imagens aí, vê se você acha, né? E aí você coloca, faz esse preenchimento aqui da ficha. Beleza, galera? Então é isso até aqui. Essa foi a aula de hoje. Temos só essas atividades para serem entregues. Coisa muito simples, de opinião própria e uma pequena pesquisa. Você pode até olhar em livros antigos de história, livros de história do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano, e procurar essas imagens, ou mesmo fazer uma pesquisa na internet, que eu acho que é o que a maioria vai fazer. Vai preencher a mão no livro, fotografar aí com seu celular e me entregar pelas redes sociais. Pode ser Facebook, pode ser WhatsApp, pode ser Google Sala de Aula ou e-mail, esse e-mail que está aparecendo aqui em algum lugar da tela, né? Porque eu filmo, eu sou bem amador, pessoal, não sou youtuber, sou professor, e eu já aprendi como é que coloca as informações na tela, como vocês podem perceber. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima semana, o teatro e a história, né? Como que o teatro foi objeto de registro de uma parte da história, aliás, da maior parte da história, né? Desde que a gente se entende como civilização. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço e até a semana que vem, na próxima aula de arte do professor Rafael. Um abração. Se cuidem.